Querido irmão, querida irmã, nesse final de semana celebramos solenidade da Santa Mãe de Deus e da Epifania do Senhor. Venha comigo meditar a Palavra de Deus neste nosso programa O Pão da Palavra. Olá, querido irmão, querida irmã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesse final de semana. Nesse final de semana, celebraremos duas solenidades, celebraremos Santa Mãe de Deus e Epifania do Senhor. Começamos com a Santa Mãe de Deus, a solenidade, né? Nós temos Números capítulo 6, versículo 22 a 27, que é a bênção que os sacerdotes davam no início do novo ano sobre o povo. Então nós vamos rezar meditar esta palavra nesse dia, né? Recordando que, por exemplo, lá na manhã da criação, Deus abençoou os homens e os animais, dando-lhes força e alimento. Gênesis capítulo 1, versículo 28 a 30. Paz na natureza e no mundo dos homens, esta é a bênção de Deus. Ou seja, quando existe paz na natureza, paz entre os homens, nós podemos dizer e afirmar que a humanidade está vivendo sob a bênção de Deus. Papa Francisco, no último Ângelus, na última bênção que ele deu para a cidade de Roma e para todo mundo no dia de Natal, ele lembrou de tantos conflitos que estão acontecendo no mundo, sinal de que nosso mundo está se afastando gradativamente da bênção de Deus. Quando nós somos abençoados, nós criamos uma cultura de paz, jamais uma cultura de violência, de guerra, de ódio. Então é muito interessante isso, né? Nós estamos vivendo num país, num Brasil, que porque quer entrar pela vereda do caminho da violência, das armas, e muitas vezes isso justificado por um discurso religioso, mas um discurso religioso que não é de Deus. Não tenha dúvida disso. Para o homem que se coloca diante dessa bênção, Deus deixa brilhar a luz de seu rosto, sua graciosa presença. Somente Deus pode abençoar. E abençoar significa dizer bem, né? Dizer coisas boas, né? Então que nesse dia a gente possa pedir realmente que Deus possa dizer tantas coisas boas acerca da nossa vida. Por quê? Porque segundo o próprio livro de Gênesis, tudo aquilo que Deus diz acontece. É diferente da gente, né? Nós estamos vivendo numa cultura da neurolinguística que fala que as coisas acontecem na nossa vida, que somos programados na medida em que a gente vai dizendo coisas boas. Então eu quero, eu posso, eu consigo. Não. A única palavra que tem poder, a única palavra que diz e acontece é a palavra de Deus. A nossa palavra não tem poder para nada. Os homens fazem a sua bênção invocando o seu nome. Então, que nesse dia os pais possam invocar a bênção de Deus sobre os filhos invocar a bênção de Deus sobre os pais, nós presbíteros invocar a bênção de Deus sobre o povo, pedindo a bênção de Deus para todo o povo. O Salmo 66 é um pedido de bênção, o salmista reza pedindo a bênção de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, vai falar de Jesus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Gálatas, conforme nós vimos nesse ano, que estudamos inclusive a carta de Gálatas, é a carta da liberdade cristã. Cristo veio para nos fazer livres. Gálatas 5:1, confere lá. E ele veio debaixo da lei, né? Esta lei passageira do Antigo Testamento, para nos libertar da lei, da escravidão da lei. O Filho de Deus se fez nosso irmão, e nele temos o Espírito do Pai, que clama, Abá, Pai. Então é bonito, né? Porque sob a lei, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós não vivemos uma relação de filhos. Sob a lei, vivemos uma relação de escravos ou de servos. Mas Deus quer que a gente viva uma relação de filhos. Ao comemorar essa vida de Cristo, pensamos especialmente na mulher que o introduziu em nossa comunidade, Maria. Então eis a importância de Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, porque ela verdadeiramente trouxe Cristo ao mundo, aquele que nos libertou da escravidão, do pecado, da morte e da lei. Já o Evangelho, Lucas capítulo 2, versículo 16 a 21, mostra a adoração dos pastores, a circuncisão de Jesus e o nome de Jesus. Nós temos aí dois assuntos. O primeiro, os pastores que vão lá
em Belém, para poder adorar a Jesus. Lembrando que os pastores eram gente de má fama naquela época, né? Então interessante, porque o nascimento de Jesus foi boa notícia para eles, gente de má fama. Não é boa notícia para todo mundo. Depois nós temos a circuncisão e a imposição do nome de Jesus, porque no 8º dia na tradição judaica se dava o nome de Jesus. Inclusive na liturgia católica antiga celebrava-se nesse dia o dia da circuncisão de Jesus. E ao ser circuncidado, que é a marca da antiga aliança, Jesus se submete à antiga aliança e recebe o nome dado pelo anjo, que significa Javé salva. Jesus significa Javé salva. Vale ressaltar que na tradição judaica, quando se recebe um nome, o nome sempre designa uma missão. Então Jesus recebe o nome de Jesus por quê? Porque ele é o Salvador. Porque ele é o Salvador. Então demos graças a Deus, porque nasceu para nós o Salvador. Por meio de Jesus, Deus haverá de salvar toda a humanidade. Querido irmão, querida irmã, por que dizemos Maria, Mãe de Deus? É uma pergunta que talvez os desavisados façam, né? Recebemos muitas críticas, sobretudo de uma ala pentecostal, neopentecostal dos protestantes, dizendo que Maria não é mãe de Deus coisíssima nenhuma, mas ela é mãe de Deus sim. Por quê? Porque Jesus, o Verbo, é uma pessoa divina. Nossa Senhora, ao gerar Jesus na história, não gerou só a parte humana de Jesus, ela gerou uma pessoa divina com uma natureza humana e uma natureza divina. Por isso, ela é mãe de Deus, sim, Senhor. Dizer que ela não é mãe de Deus significa afirmar que Jesus não é Deus. E se Jesus não é Deus, nós não fomos salvos. Significa que Deus verdadeiramente não tocou nossa vida, não experimentou nossa história e por isso nós não somos salvos. Mas a fé da igreja é bem outra. Afirmamos que Jesus é uma pessoa divina, que veio ao nosso mundo, tocou a nossa realidade e Maria gerou esta pessoa divina e por isso ela é verdadeiramente mãe de Deus. E agora nós vamos meditar sobre a Epifania do Senhor. A palavra Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Celebramos nesse dia Deus que se manifestou em Jesus como salvação, Salvador de toda a humanidade. E aí nós vamos ter, na primeira leitura, Isaías capítulo 60, versículo de 1 a 6. Esse texto mostra a adoração universal em Jerusalém. Todos os povos que vão a Jerusalém para adorar a Deus. Lá em Isaías 9:1 se anunciou a nova luz para a região da Galileia, despovoada pelas deportações. Se recorda disso, né? Que a Galileia, reino do norte, Israel.